Boa tarde, iluminados, bioquímicas. Eu acabei de enviar para vocês um simulado de bioquímica. No final tem um gabarito, mas eu resolvi também fazer aqui em um vídeo com vocês a resolução de cada uma das questões para ninguém ficar com dúvida, tudo bem? Então vamos começar. Nessas questões a gente vai ter que colocar verdadeiro ou falso, e para as falsas a gente tem que justificar o que faz aquela alternativa ser falsa, tá bom? Então vamos lá. Em uma solução tamponada com ácido com pKa igual a 4,5, haverá uma mudança mais intensa de pH no intervalo 3,5 a 5,5. Bem, a gente sabe que o tamponamento, a gente pode desenhar o tamponamento, vai acontecer onde? Ele vai acontecer em uma região de pH igual a mais ou menos 1 do pKa. Portanto, a gente percebe que se o pKa é 4,5, de fato, a gente vai observar um tamponamento na região 3,5 a 5,5. No entanto, perceba o que ele diz para a gente aqui, que o pH vai sofrer uma mudança mais intensa nesse intervalo. E isso torna essa alternativa falsa. Porque a gente sabe que no momento, no intervalo de pH dentro da faixa de tamponamento, a gente vai ter uma elevação mais leve ou uma diminuição mais leve do pH devido à resistência oferecida pelo sistema tampão, tá bom? Vocês podem verificar a justificativa formal dessa questão lá na parte de gabarito. Vamos para a segunda. Quando o pH de uma solução aumenta, a concentração de íons H+ na solução diminui. Essa alternativa é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Perceba o seguinte. A gente sabe que o pH é o colog... O pH vai ser o colog da concentração de H+, que a gente escreve com esses colchetes, né? O colchete quer dizer concentração de. Então, se o pH é o colog da concentração de H+, ele vai ser o inverso e vai ser o expoente dessa concentração. Se eu tiver uma solução que tem H+ igual a 10 elevado a menos 4, isso aqui é um menos 4, o pH dessa solução, na verdade, será 4. Lembra daquele macete? O expoente da concentração desce e inverte o sinal, ele vai estar sempre positivo. Portanto, quando o pH aumenta, a minha concentração diminui, porque se eu sair de 4 para 6, a minha concentração sai de 10 a menos 4 para 10 a menos 6. Devido ao fato desse expoente ser negativo, um aumento no pH diminui a concentração de H+. Tudo bem? Vamos para a terceira. As enzimas devem ser mantidas em uma faixa específica de pH e temperatura para sua atuação ótima, pois é nessa faixa que se encontram desnaturadas. Essa alternativa está quase toda correta. Até aqui ela está certa. Só que tem essa questão em que eu coloquei aqui desnaturadas, né? E esses desnaturados é uma pegadinha. Quando uma proteína está desnaturada, quer dizer perda de função e forma. Então, quando eu estou em minha faixa ideal de pH e de temperatura como uma enzima, eu não vou estar desnaturado. Eu vou estar atuando em meu estado máximo, eu vou estar com o meu máximo de atuação. Eu vou me encontrar desnaturado em faixas extremas de pH ou de temperatura. Então, essa alternativa é falsa apenas por conta desse desnaturado aqui. Vamos para a próxima. A ligação glicosídica é uma ligação covalente formada entre 2 átomos de carbono e 2 moléculas de açúcar, sem a participação de átomos de oxigênio. A ligação glicosídica, de fato, vai acontecer entre 2 monossacarídeos, formando um disacarídeo, ou entre 2 disacarídeos, formando um oligosacarídeo, certo? Vai ser a ligação glicosídica que vai formar os polímeros de glicose, os
policarboidratos, que vão ser longas cadeias de carboidrato. Eles vão estar unidos pela ligação glicosídica. Só que aqui eu digo no final que não existe participação de átomos de oxigênio, e isso torna essa alternativa falsa, porque se a gente for verificar as ligações entre os monômeros de carboidrato, a gente vai perceber que é justamente o heteroátomo do ciclo de um dos carboidratos que permite que um se ligue ao outro. Tá bom? Portanto, essa alternativa aqui é falsa. Tem sim a participação de um átomo de oxigênio na ligação entre dois monossacarídeos. Próximo, os disacarídeos não podem ser oxidados diretamente, pois a junção de um monossacarídeos produz um carboidrato não redutor. Bem, isso aqui pode ser verdade em algumas ocasiões. Às vezes, a junção de dois monossacarídeos que formam um disacarídeo, de fato produz um carboidrato não redutor, um disacarídeo não redutor. No entanto, às vezes, a ligação de um monossacarídeo com outro monossacarídeo forma um disacarídeo que possui um carbono anomérico ainda livre. Esse carbono anomérico ainda livre é capaz de fazer uma redução. Portanto, a gente vai lembrar que tanto ligações quanto oxidações acontecem nesse carbono muito especial que é o carbono anomérico. Tudo bem? É o carbono anomérico. Então, vai ser o carbono anomérico que vai fazer a ligação entre um monossacarídeo e outro, e vai ser também o carbono anomérico que vai permitir que esse carboidrato seja oxidado. Ou, em outras palavras, permitir que esse carboidrato reduza outra coisa. Na verdade, porque se eu oxido algo, eu me reduzo. É uma via de mão dupla. O carboidrato está sendo oxidado, mas a molécula que oxida o carboidrato é reduzida. Então, a gente pode dizer tanto que o carboidrato está sendo oxidado, quanto que ele está reduzindo outra molécula. Por isso que a gente está falando de um carboidrato não redutor, ou um carboidrato redutor. E o que vai determinar se esse carboidrato vai ser redutor ou não? Se ele vai ter um carbono anomérico livre ou ocupado. Tudo bem? Para saber qual é o tipo de monossacarídeo que, unido com outro monossacarídeo, produz um disacarídeo, vocês podem verificar a gravação da minha aula de carboidratos, de monitoria, que eu fiz no semestre passado, em que eu explico passo a passo sobre como é que a gente determina se dois monossacarídeos juntos vão formar um disacarídeo redutor ou não. Mas, por isso, pelo fato dessa alternativa dizer que todos são não redutores, a gente vai dizer que ela é falsa. Seguindo. Quanto maior o pKa de um ácido, mais apto ele vai ser para atuar como um tamponante. Bem, gente, o que é que define se uma molécula, um ácido ou uma base vai ser um bom tamponante? Um bom tamponante necessariamente precisa ser um ácido fraco. Certo? O ácido tem que ser fraco para que haja um bom tamponamento. E a gente lembra que o pKa tem qual relação com o valor de Ka? É uma relação inversamente proporcional. Portanto, eu posso dizer o quê? Que quanto maior o quanto maior o pKa, menor vai ser o Ka, e vice-versa. Sendo assim, se o meu pKa for elevado, como é que vai estar o meu Ka? Ele vai estar diminuído. E, de fato, o Ka mede a força do ácido. Se o Ka mede a força do ácido e eu, ao aumentar o pKa, diminuo o valor correspondente de Ka, eu estou falando que esse ácido é o quê? Eu estou falando em termos complicados, uma coisa simples. Eu estou dizendo que esse ácido é fraco. Porque se o pKa dele é alto, o Ka, que mede a força dele, vai ser baixo. Portanto, esse ácido com Ka baixo vai ser um ácido fraco. Dessa forma, sendo um ácido fraco, ele vai conseguir atuar como um tamponante. Então, quando eu digo aqui que
quanto maior o pKa, mais apto ele vai atuar como tamponante. É verdade, porque quanto maior o pKa, menor o Ka, mais fraco o ácido, e de fato são os ácidos fracos que atuam melhor como tamponantes. Portanto, essa alternativa é verdadeira. Vamos para a próxima. O local de atuação das enzimas é meramente acidental, uma vez que a conformação enzimática pode ser alterada, possibilitando, por exemplo, que enzimas da cavidade oral também sejam eficazes no estômago ou intestino. Essa alternativa aqui é falsa. Por que ela é falsa? Porque, apesar de a conformação enzimática poder ser alterada, essa parte é verdadeira, isso aqui não tem muito a ver com o pH e com a temperatura. As enzimas estão localizadas onde estão, ou seja, têm o seu ponto de atuação onde estão, porque em faixas diferentes de pH e temperatura, elas diminuem bastante a sua efetividade. Vamos pegar aqui o exemplo que eu dei nessa alternativa. Na cavidade oral, a gente tem uma enzima famosa, que é a amilase salivar, que vai lá e quebra o amido, né, que a gente come, por exemplo, no pão. Na cavidade oral, a gente tem um pH que é mais ou menos de 7. Porém, no estômago, a gente tem um pH que é mais ou menos de 3. Veja que é uma diferença exorbitante entre as duas localidades do corpo. Se eu pegar, então, essa enzima, cuja atividade ideal se dá num pH 7, e colocar ela em um local que tem um pH 3, ela vai se desnaturar. E a gente viu lá atrás que a desnaturação faz o quê? Perde a função. Portanto, na verdade, a localização das enzimas não é acidental. Ela é necessária para que elas atuem no seu efetividade, na sua eficácia máxima. Porque para que isso aconteça, elas precisam estar em uma faixa específica de pH e de temperatura, que é a faixa ideal de funcionamento delas. Cada enzima terá sua faixa ideal. Ok? Vamos para o próximo. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o corpo, mas não são muito utilizados como sinalizadores, sendo as proteínas preferidas para essa função. Bem, até essa primeira parte, essa alternativa é verdadeira. De fato, a principal fonte de energia para o nosso corpo, a fonte preferencial de energia para as nossas células, vai ser o carboidrato. No entanto, elas são sim utilizadas como sinalizadores. Elas são um dos principais sinalizadores junto às proteínas, certo? As proteínas são as mais utilizadas, mas os carboidratos também são. Por exemplo, aonde que eu posso ver isso? No glicocálice. Lembra disso? Glicocálice. O glicocálice é formado por várias glicoproteínas da membrana. E ele vai estar associado à identificação celular por outros elementos do corpo. É a forma da célula dizer, por exemplo, para o sistema imune, de que, peraí, sistema imune, não me mate. Eu não sou um patógeno, uma bactéria, um corpo estranho. Eu faço parte do mesmo corpo que você. E as células do sistema imune conseguem reconhecer as nossas próprias células do nosso próprio corpo justamente pelo glicocálice. Portanto, a gente consegue ver que, além de ser uma fonte de energia, elas também são muito associadas à sinalização, devido à sua atuação também no glicocálice, devido à sua atuação nas glicoproteínas, que são junções de peptídeos com alguns carboidratos, tudo isso relacionado à sinalização também. Agora, para a próxima questão, a gente lê: devido ao fato do carbono central. Qual é o carbono central? Dos grupos funcionais ácido, básico e radical dos aminoácidos, todos os aminoácidos são fisiologicamente assimétricos ou quiral. Quem é esse carbono quiral? Se a gente for desenhar um um aminoácido comum aqui, vamos dar um zoom, como é que ele seria? Ele teria um carbono central que se liga tanto a um grupo amina, né, que é um NH3, a um grupo hidrogênio e a um grupo ácido carboxílico.
E embaixo há um radical, não é assim? Então aqui eu tenho a amina, aqui eu tenho o ácido carboxílico, aqui eu tenho o radical e aqui eu tenho o hidrogênio, né? O que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente o radical. Porque essa parte aqui de cima vai ser comum a todos os aminoácidos. Então, o que é esse carbono central dos aminoácidos? É esse carbono aqui, que todos os aminoácidos têm e que une tanto o grupamento amina quanto o grupamento ácido carboxílico. Se ele tem um ácido e ele tem uma base, ele vai atuar como um ácido ou base, ele vai atuar como um anfótero. E o que é uma proteína anfótera ou anfiprótica? É uma molécula que pode atuar tanto como ácido quanto como base. Como é que atuam os ácidos? Dando H+. Como é que atuam as bases? Recebendo H+. Portanto, uma molécula anfótera é capaz tanto de dar quanto receber H+, a depender de quem? Do pH da solução em que ele está. Tá bom? Beleza. E aí eu estou dizendo, nessa alternativa, que justamente pelo fato desse carbono central ligar os grupamentos funcionais básico, ácido e o radical, todos os aminoácidos do corpo humano são fisiologicamente... O que é fisiologicamente? Fisiologicamente quer dizer em uma pessoa saudável, sabe? Então, ou seja, em condições normais, em condições não patológicas, em condições fisiológicas, todos os aminoácidos são assimétricos ou quirais. Isso aqui, esse todos, quebra a gente, na verdade, por quê? Porque a gente sabe que dos 20 aminoácidos AA que a gente tem, existe um que não é quiral. Quem é esse? É a glicina. A glicina, ela é composta assim, ó, um carbono central que se liga, como todos, a um grupamento amino e a um grupamento carboxílico, mas, diferente dos outros, o radical da glicina é outro hidrogênio. Portanto, esse carbono aqui não é mais quiral. Sendo assim, nem todos os aminoácidos são quirais por conta da glicina, que não é quiral. Para a próxima, os disacarídeos são formados pela ligação de dois monossacarídeos, ok, através de uma ligação peptídica, também conhecida como glicosídica. Não, aqui eu confundi, né, tudo com tudo, não tem nada a ver. Ligação peptídica? Onde é que a gente vai ver a ligação peptídica? A ligação peptídica vai estar entre aminoácidos, certo? Ela vai ser responsável por formar as proteínas. Então, ligação peptídica não tem nada a ver com carboidrato. Tem a ver com as proteínas, com os aminoácidos. Como é que se dá essa ligação peptídica? O grupamento amino de um vai se ligar com o grupamento carboxílico do outro. E aí eu consigo formar uma ligação peptídica que vai unir o nitrogênio com o oxigênio, esse oxigênio aqui, e formar uma ligação peptídica que, devido à ressonância, trava o eixo de rotação. Lembram disso? Isso é importante. Mas aqui eu digo que os sacarídeos são formados pela ligação peptídica, também conhecida como glicosídica? Não, porque também conhecida como glicosídica? Está errado. A glicosídica é uma outra ligação, não tem nada a ver com a ligação peptídica, certo? Então, glicosídica é diferente de ligação peptídica. Essa alternativa está confundindo tudo com tudo, portanto, ela vai ser falsa. Vamos para a próxima. O sistema tampão bicarbonato é um dos principais sistemas tampão no sangue humano. É verdade. O sangue humano, ele tem um pH próximo de 7, certo? 7,3, por aí. E levíssimas alterações nisso acarretam gravíssimas danos fisiológicos para o nosso organismo. Então, o pH do nosso sangue é muito importante e é muito delicado. Para isso, a gente utiliza o tampão bicarbonato, que é
faz parte do sangue e permite que esse sangue resista a alterações no pH, porque a função do tampão é resistir a alterações no pH. Então, é verdadeiro. Os ribonucleotídeos possuem maior estabilidade química que os desoxirribonucleotídeos e é por isso que o meio de armazenamento de informações genéticas a longo prazo é derivado dos ribonucleotídeos. Ribonucleotídeo forma RNA, lembram? Enquanto que os desoxirribonucleotídeos formam DNA. Qual a diferença do ribo para o desoxi? É que o desoxi tem um oxigênio a menos. Certo? Ele tem um oxigênio a menos. E isso faz com que o DNA seja mais estável que o RNA. O RNA se degrada com o tempo. Concorda comigo que isso é um grande problema se eu quero armazenar minhas informações? Imagine se ao longo da sua vida, que você fosse envelhecendo, o seu material genético fosse degradando. Você não ia sobreviver por muito tempo. E é por isso que a gente utiliza o DNA, porque ele é mais estável. Como essa alternativa diz que o ribonucleotídeo utilizado para o armazenamento a longo prazo de informação genética, ela é falsa. Mas a gente utiliza sim os ribonucleotídeos para um armazenamento de curto prazo. Porque o RNA, vocês veem muito isso em BMC, né? O RNA ele pode ser o transportador, o RNA ele pode ser ribossômico, o RNA ele pode ser mensageiro, e cada um desses tipos de RNA vai fazer uma função rápida na célula, né? Mas eles se degradam rapidamente também. Quem fica é o DNA, portanto, é falso. Para a próxima, as enzimas em geral possuem uma faixa de pH e temperatura específicas em que atuam de forma ideal, acelerando as reações químicas do corpo. Verdadeiro, não tem nada de errado aqui. Elas têm sim, né, uma faixa de pH e temperatura em que elas são ideais, em que elas têm aquele funcionamento acelerado. E a função delas é atualizar como catalisador, ou seja, acelerar as reações e diminuir a energia inicial. Vamos lá. Uma beta-D-glicopiranose é um monossacarídeo de 6 carbonos ciclizado a partir de uma cetose. Beleza. É de 6 carbonos? Sim. Mas ele é ciclizado a partir de uma cetose? Não. Ele deve ser ciclizado a partir de uma aldose. Por quê? Porque a gente viu que as cetoses formam furanoses. Quem forma piranoses são as aldoses. Isso quando elas se ciclizam, né? Fazem a ciclização. Então a gente transforma aquele carboidrato da forma linear para a forma circular. Os ácidos orgânicos, em geral, não são bons agentes tamponantes devido ao fato de seus valores Ka serem muito altos. A gente viu isso agorinha, né? Não são bons agentes? Tem valores muito altos de Ka? Não, ao contrário. Os valores de Ka são baixos para os ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos são, em gerais, fracos. Portanto, é falso, porque sendo eles fracos, eles podem agir como agentes tamponantes. Para que uma proteína possa desempenhar uma função, é necessário que ela tenha uma estrutura pelo menos quaternária. Não. A gente viu que algumas proteínas são terciárias e elas têm sim uma função. Portanto, eu não preciso chegar até a minha estrutura quaternária para que eu tenha uma função. Vamos lembrar as diferenças? Na primária, a gente tem uma série de aminoácidos, né, porque as proteínas são feitas de uma série de aminoácidos ligados por uma ligação peptídica, não glicosídica, peptídica. E essa série de aminoácidos forma a estrutura primária. Quando esses aminoácidos se conformam entre si, formam um alfa-hélice, né, a folha beta, a gente já tem uma forma secundária. E quando essas formas secundárias interagem entre si, fazendo ligações entre as ramificações dos aminoácidos, a gente produz uma estrutura terciária. Por fim, quando essa estrutura terciária se conforma mais uma vez, geralmente com a ajuda das chaperonas, que ajudam a proteína a se conformar, nós temos a conformação quaternária. Um exemplo famoso de quaternária, a hemoglobina.
beleza? Mas eu não preciso atingir a minha estrutura quaternária para ter uma função enquanto uma proteína. Nesse sentido, essa alternativa é falsa. Os aminoácidos não são bons tamponantes, pois possuem tanto um ácido quanto uma base, e uma anula o efeito do outro. Isso aqui eu viajei completamente fazendo essa alternativa, né? Um anula o efeito do outro. Onde é que você já viu isso? Não existe isso, certo? De fato, os aminoácidos possuem tanto um ácido quanto uma base. Essa parte aqui é verdadeira. Lembra que eles têm uma amina e um ácido carboxílico, que eles são anfóteros, podendo então atuar como ácidos e bases a depender do pH? No entanto, não vai ser pelo fato deles possuírem tanto ácido como uma base que um vai anular o efeito do outro e aí, portanto, eles não vão atuar como tamponantes. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é totalmente balela. Então, eles são bons tamponantes porque eles têm um ácido fraco, que é um ácido orgânico, e eles têm também uma base. Se a gente pensar, por exemplo, na glicina, a glicina, que tem 2 grupos funcionais, né? Ela vai poder atuar como tamponante. E ela vai ter quantas faixas de tamponação? Tantas faixas de tamponamento? Bem, a quantidade de faixas de tamponamento vai depender da quantidade de ácidos e bases que essa molécula tem. Então, eu vou deixar para vocês descobrirem quantas faixas de tamponamento ela vai ter. Não sei, vamos ver. Portanto, essa alternativa aqui está falsa. Não tem nem pé nem cabeça. Por fim, a hemoglobina é um ótimo transportador de oxigênio, pois devido à sua estrutura globular, ela tem uma estrutura globular, isso é verdade, é capaz de se ligar com alta afinidade ao oxigênio, sem depender de cofatores. Opa, isso é mentira. Portanto, essa alternativa é falsa. Por que é mentira? Porque a gente viu que a hemoglobina depende de quem a hemoglobina? Do grupo M, né? O grupo M. O grupo M é o chamado quê? Grupo prostético, não é? E os grupos prostético. E os grupos prostéticos são o quê? São partes de enzimas que não são feitas de aminoácido. Geralmente são vitaminas. Tá bom? Então, toda parte de uma proteína que não é feita de aminoácido e que promove a função dela vai ser chamada de um grupo prostético, como no caso do grupo M, como no caso da vitamina A, na rodopsina, que fica no nosso olho, nossa retina. Tá bom? Esses são grupos prostéticos, parte da minha proteína que não são feitas de aminoácidos, mas que ajudam essa enzima, essa proteína, a ter a sua função. Nesse sentido, ela depende sim de um grupo prostético. Tudo bem? Então, esse é o nosso simulado. A prova prática não é nada a se temer. É algo muito semelhante. É bem fácil, tá bom? Revisem as coisas que a gente viu durante o semestre. Vocês viram com Fátima, com a professora Bárbara, que a gente trabalhou na nossa monitoria. E qualquer dúvida, nós estamos aqui, viu? Um abraço e, como eu coloquei aqui atrás, sucesso, bioquímicas. Bons estudos e boa prova.